Graça e paz de Jesus Cristo, nós estamos fazendo a leitura de um devocional, que é um livro de meditação que se chama Uma Vida com Propósitos, que é do pastor Rick Warren. Quando nós entramos aqui no sumário do livro, nós vemos que ele tem uma proposta de 40 dias de meditação, mas esses 40 dias, eles estão organizados de 7 em 7 dias. E hoje nós vamos fazer a leitura do dia 11, mas antes de meditarmos no dia 11, vamos fazer aqui uma apresentação para que você que caiu nesse vídeo por acaso entenda o que nós estamos fazendo aqui nesses vídeos. Então esse livro, ele tem uma proposta de leitura de 40 dias. Nesses 40 dias, como você está vendo enquanto nós passamos a tela, ele fala sobre os propósitos de Deus. As pessoas, elas ficam perdidas na vida e muitas delas ficam sem saber qual é o propósito delas nessa vida. Então ele começa o livro com essa pergunta: afinal de contas, por que estou aqui? Na verdade, ele quer responder: por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou aqui nesta vida? E ele dedica os 7 dias, os 7 primeiros dias, para responder essa pergunta. Então, no dia 1, ele fala que tudo começa com Deus. A nossa vida precisa começar a partir de Deus porque Ele criou todas as coisas. No dia 2, ele fala: você não é um acidente. Tem pessoas que pensam: eu devia ter nascido em outra família, em outro lugar, com outro tipo de cabelo, com outra cor de pele, em outro tipo de raça. Mas ele fala: você não é um acidente. Aquilo que você passou e que você aprendeu até aqui tem um propósito. No dia 3, ele fala o que dirige sua vida. Ele faz alguns questionamentos para nós pensarmos. O que você tem colocado como prioridades na sua vida? No dia 4, criado para ser eterno, ele fala que nós temos a sede da imortalidade e preocupação com a nossa vida depois da morte, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados para sermos eternos. Por isso, existe naturalmente essa preocupação em todo ser humano. Mas essa eternidade você vai levar para onde? Para o céu ou para o inferno? No dia 5, ele falou sobre enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E ele explicou que Deus vê a vida de 3 formas. A vida é um teste, e é por isso que todos nós passamos por provas e dificuldades em nossa vida. Não há um ser humano que não passe por testes, porque essa é a forma como Deus vê a vida e Deus coloca testes para cada um conforme o propósito que ele tem. Depois, o segundo ponto de vista de Deus. A vida é um cargo de confiança. Deus confiou habilidades, talentos para cada um de nós. E o que ele quer é que você use as suas capacidades e talentos para ele. O ponto de vista número 3, o Rick Warren separou para tratar no dia 6. A vida é uma atribuição temporária. Deus nos colocou para viver apenas um tempo. É nesse tempo que nós estamos na Terra que nós precisamos cumprir a nossa atribuição, o propósito para o qual Ele nos criou. No dia 7, ele falou sobre a razão de tudo. E ele explica que a razão de tudo consiste em atendermos 5 propósitos. O primeiro propósito é esse que está na tela. Você foi planejado para agradar a Deus. O segundo propósito é: você foi formado para fazer parte da família de Deus. O terceiro propósito é: você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. O quarto propósito é: você foi moldado para servir a Deus.
E o último propósito é: você foi feito para uma missão. Então, nesse livro, quando ele fala sobre a apresentação, afinal de contas, por que estou aqui, ele faz isso em 7 dias. Nós estamos aqui no dia 11. Hoje nós vamos ler sobre tornando-se amigo de Deus. Nós estamos tratando do propósito número 1, que vai do dia 8 até o dia 14. Então, vamos agora começar a ler o dia 11. Leitura do dia 11, tornando-se amigo de Deus. Assim como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Esse texto de Romanos capítulo 5, versículo 10 está dizendo que assim como nós conseguimos a restauração da nossa vida com Deus pela morte de Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, com certeza nós seremos libertos da punição eterna. Com certeza nós teremos vida eterna com Deus. Aqui tem um QR Code e eu vou ampliar esse QR Code na tela e deixar aqui no centro, porque nesse QR Code, se você apontar a tela do seu telefone celular e copiar esse QR Code, você vai acessar um vídeo que o pastor Rick Warren e a sua equipe criaram para cada dia de devocional. Então eu vou deixar aqui na tela para que vou esperar aqui a imagem ficar firme para que você possa escanear esse QR Code e acessar o vídeo do próprio autor sobre esse tema, tornando-se amigo de Deus. Você pode dar uma pause nesse vídeo, copiar essa imagem para poder assistir esse vídeo depois. Vamos agora à leitura do tema de hoje, o dia 11, tornando-se amigo de Deus. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. Veja Salmo 89, 26, 95, 6, 136, 3, Isaías 33, 22, 47, 4, João, capítulo 13, versículo 13, 1 João, capítulo 3, versículo 1 e Judas, versículo 4. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião, apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus, mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé eram amigos íntimos de Deus. Veja Gênesis, capítulo 5, versículo 22, capítulo 6, versículo 8, Êxodo, capítulo 33, versículo 11 e 17, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7, Jó, capítulo 29, versículo 4, Isaías, capítulo 41, versículo 8, Atos, capítulo 13, versículo 22, Tiago, capítulo 2, versículo 23. Entretanto, medo de Deus, não amizade,
era mais comum no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava a nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 11. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, parte A. Um antigo hino diz: em Jesus, amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade. Nosso Pai, 1 João 1,3, o Filho, 1 Coríntios 1,9 e o Espírito Santo, 2 Coríntios 13,14. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Veja João, capítulo 15, versículo 15. A palavra utilizada para amigo nesse versículo não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento. Veja João, capítulo 3, versículo 29, e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Êxodo capítulo 34, versículo 14. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: ele fez as criaturas, nenhuma criatura o fez. Começando do nada, ele fez toda a raça humana e criou a terra habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Atos 17, 26 e 27. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Jeremias capítulo 9, versículo 24. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura ou mesmo de pai para filho, mas o que quer dizer o fato de Deus me querer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo.
tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os teus pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. Paulo escreveu isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. E orar continuamente significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer outra tarefa. Ele colocou aqui uma frase em destaque. Vamos colocar essa frase aqui no meio para meditar um pouco. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Então veja, é um privilégio conhecer e amar a Deus. E o prazer maior de Deus é que nós sejamos conhecidos por Ele e é que nós sejamos amados por Ele. Deus tem prazer em conhecer você, em saber a respeito da sua vida, de todos os detalhes da sua vida, e Deus tem prazer em amá-lo, em amá-la. Vamos aqui agora prosseguir. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença, tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Veja que essa frase nos fala: você pode passar um período da vida com Deus, que você é o período que você ora, ou você pode convidar Deus a passar o tempo todo com Ele. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por Irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença a todo tempo. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Esse procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo,
Nenhum outro lugar é mais próximo dele que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 6, parte B. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia. Em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas, para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: Não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade feita há mais de 4 séculos reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolha uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro. Tu estás comigo. Recebo tua graça. Dependo de ti. Quero conhecer-te. Pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta. Para mim, o viver é Cristo. Nunca me abandonarás. Tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar Deus, não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. Aqui ele tem uma frase de destaque. Vamos aumentar aqui para meditar. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus, se ele for convidado para participar e você estiver consciente de sua presença. Então aqui ele está nos chamando a atenção. Nós podemos passar o dia inteiro com Deus, se nós convidarmos ele e fizermos orações curtas e ao longo do dia durante o tempo todo, relembrando que Ele está do nosso lado, relembrando que Ele está conosco. Ele está com você agora, nesse exato momento que você está escutando esse vídeo. Ele está com você quando você está tomando banho, lavando pratos, cozinhando, quando você está no ônibus ou dirigindo em direção ao seu trabalho, em direção ao culto, em direção à escola do seu filho. Ele está conosco em todos os momentos e Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele em todo o tempo, não apenas em uma parte do dia, mas em todo nosso dia, em toda a nossa rotina. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem.
Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade, da presença constante de Deus. Esse é o estilo da vida de adoração. Agora o outro ponto do livro. Por meio da meditação contínua. Então aqui nós acabamos de terminar de ler a primeira forma de sermos amigos de Deus. A primeira forma de sermos amigos de Deus é convidar Deus a participar da nossa rotina, de tudo que nós estamos fazendo. E para isso, nós devemos, ao longo do dia, orar e falar com Ele o tempo todo, convidando Deus a estar conosco no exato lugar e momento em que estamos fazendo o que estamos fazendo. Agora ele vai começar a falar sobre a segunda maneira de sermos amigos de Deus. É por meio da meditação contínua. Essa é a segunda forma. A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em Sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, e o que Ele fez e o que Ele disse. Veja Salmo 1, versículo 2, 23, versículo 4, 143, versículo 5 e Josué capítulo 1, versículo 8. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça, e não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. Veja 1 Samuel capítulo 3, versículos 2 a 21. E até hoje Deus utiliza esse método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu, ou memorizando-os e refletindo sobre eles. A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Basta que desvie a atenção de seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó, capítulo 23, versículo 12b. Davi disse: como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. Salmo 119, verso 97. E as obras de Deus estão constantemente em meus pensamentos. Não consigo parar de pensar nelas. Salmo 77, verso 12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Veja Gênesis 18:17, Daniel 2:19, 1 Coríntios 2, 7 a 10. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela.
Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos desta vida que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Salmo 25, verso 14. No próximo capítulo, veremos os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente em Sua palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor. Dia 11, pensando sobre meu propósito de vida. Chegamos ao final da leitura desse dia e todo o final do dia o Rick Warren coloca 3 tarefas: o tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Vamos fazer essas tarefas. Primeiro, tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. Então, refletindo sobre essa frase, Deus quer ser meu melhor amigo, como nós lemos hoje, existem 6 formas de nós nos tornarmos amigos de Deus. E o pastor Rick Warren compartilhou nesse dia 11 2 formas de sermos amigos de Deus. A primeira forma é orarmos o dia inteiro. Então, o pastor Rick Warren nos ensinou hoje que Deus ele quer que você fale com Ele durante todo o seu dia. Quando você estiver lavando pratos, cozinhando, dirigindo no seu trabalho, você deve orar, dizendo: o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é aquele que... eu te agradeço, Deus, porque o Senhor está aqui, eu honro ao Senhor porque eu sei que o Senhor é meu amigo, eu sei que o Senhor está comigo nesse momento. Então você faz orações em todo o tempo. E quando você é amigo de alguém, você sente prazer em estar constantemente perto dessa pessoa. Então, a nossa amizade com Deus pode ser feita dessa forma, estando constantemente na presença dele, falando com ele, até porque Deus é onipresente e onipotente. Ele tem todo o poder, está presente em todos os lugares e pode ouvir você e conversar com você. A segunda forma de sermos amigos de Deus é meditando na sua palavra. Quando nós meditamos na palavra, Deus está falando conosco, Deus está respondendo às nossas preocupações e os nossos anseios. Então, o tema para reflexão: Deus quer ser meu melhor amigo. Realmente, Deus quer ser meu melhor amigo. Então, eu devo orar mais, porque quando oro estou falando com Ele, e devo meditar mais na palavra, porque quando leio a palavra, Deus fala comigo. Segunda tarefa, versículo para memorizar: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Salmo 25, 14a. Então, nós precisamos lembrar disso. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. E a pergunta para meditar: o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O próprio pastor Rick Warren respondeu essa pergunta, dizendo que nós podemos orar ao longo do dia e meditar na palavra ao longo do dia. Fazendo isso, eu posso lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele com mais frequência ao longo do dia. Deus abençoe, continue firme nesse propósito da realização da leitura desse livro. Amanhã vamos ler o dia 12 e vamos ver quais são as outras formas de sermos mais próximos, mais amigos de Deus. Deus abençoe a sua vida nesse dia. Amém.